Boa tarde, povo amigo, chegando para vocês com essa energia de junho, essa energia de força. Mês de Bará, mês de Santo Antônio, né? Mês de São Pedro, mês de abertura e também muitos consideram como mês de Xangô. E agora, o que será desse mês? Que expectativas temos? O que podemos mudar? Vamos conversar sobre isso. E também sobre alguns vídeos virais que têm acontecido pela internet que trazem, né, que remetem à velha lembrança da brincadeira com espíritos, como o jogo do copo, como atrair espíritos para se comunicar com o mundo dos mortos. Vamos conversar sobre isso, assunto muito pesado, mas que aí o seu jovem adolescente está convivendo através da internet. O quanto isso pode ser prejudicial ou não à vida das pessoas. E mais, aquele pedido de orientação, aquele pedido que você queria saber sobre sua família, né, sobre seu financeiro, vamos dar essa orientação aqui no programa de hoje. E ainda nosso querido médico, Dr. João Brito Yensch, falando sobre perda urinária, que é um tema muito importante para a saúde feminina. Tudo isso e muito mais aqui conosco, aqui pela TV Urbana. E você que quer consultar, não esqueça, estamos atendendo normalmente. Hoje nós recebemos um pedido pela manhã, que houvesse consultas no sábado, neste sábado. Nós estaremos atendendo aí normalmente neste sábado. O pessoal que trabalha, que tem que se deslocar, pode agendar. Telefone 3084-3434. Eu vou dando meu boa tarde ao Pai Mário de Oxalá. Boa tarde, Viviane. Boa tarde a todos. Tudo bem, gente? E não só no sábado vai ter o atendimento, mas quinta-feira agora é feriado, né? Também terá atendimento na Casa de Yansan em Oxalá, certo? Então, liga lá, 3084-3434, agenda sua consulta, atendimento no feriado e também neste sábado, com Viviane de Yansan e comigo, Pai Mário de Oxalá, ok? Então, liga lá no 3084-3434. E ainda não é surpresa, mas nós já estamos trazendo para vocês se prepararem hoje uma simpatia para o amor. O pessoal que quer saber da simpatia, fazer uma simpatia, dia 12 de junho está chegando, e aí tá sozinho, ou até mesmo aquele romance não tá muito legal, tem simpatia e presente para quem consultar na Casa de Yansan e Oxalá. Um presente bem legal, tá até de costas aqui, a coisa tá feia para esse casal, mas nós vamos mudar, tá? Daqui a pouquinho o programa está recheado de coisas boas, está recheado de boas energias. E nós vamos começando falando sobre um tema muito sério, que é um viral. A gente chama de viral quando várias pessoas começam a reproduzir aquele vídeo e aquele vídeo começa a se comunicar com vários países. E tem um jogo que se chama Charlie, que é um jogo que invoca espíritos em jogo de perguntas. Você se lembra da brincadeira do copo, que já foi tão comentado? Pois é. Essa nova brincadeira tem se espelhado de forma ruim sobre as invocações de espíritos. Para responder sim ou não, olha aí, ó, tá aí a foto. Jovens invocam demônios para responder dúvidas comuns e compartilham a resposta com os amigos. Quem tem mais de 20 anos vai se lembrar da brincadeira do compasso, onde o espírito é invocado para dar respostas em uma folha de papel. Eu nunca brinquei dessas coisas, sempre achei de mau gosto. Podendo falar sobre inúmeros temas, respondendo sim ou não, ou apontando para números. Outro jogo, semelhante, que levantou muitos debates aqui no Brasil, é a brincadeira do copo, que o copo ia sendo direcionado também para o sim, para o não, né? E também existe a moda agora invocar esse demônio, Charles, cruzando dois lápis, escrevendo na folha não, sim, sim, não. E que o jogador faz a pergunta. E ele responde sim ou não. O jogo ganhou adeptos em diversas partes em redes sociais. Postado no YouTube, mostra vídeo de pessoas que estão participando. Acompanha aí o vídeo, ó. Não, vamos falar inglês. Tem áudio ali pro pessoal, André? Tá. Mano, nossa, se isso der certo... E aí revela os resultados das perguntas e a reação dos participantes é incrível. Qual que é o Até primeiro? crianças têm brincado com o espírito. Charlie, Charlie, are you here? Essa é uma brincadeira tem um tanto... Charlie, Charlie, can you play? Perigosa mesmo. Ali eles estão fazendo a pergunta. A princípio, né, o tal do Charlie é uma brincadeira que, segundo, né, aí começa aquela coisa de fofoca, surgiu no México, tá, pessoal, me entender, eles estão invocando o tal do Charlie. Charlie, ele seria um espírito enviado pelo demônio para responder as perguntas. Eu, hein? Porra, é. Alguns dizem que assopram, né? E aí a caneta muda. Já tem alguns assuntos, até como a gente estava comentando antes do programa aqui, que esse Charlie vai ser um filme que vai ser lançado, que já é um viral para esse filme. Mas, mesmo que seja um viral para este filme,
Já aconteceu fatos, e fatos comprovados, alguns pela ciência e outros até por pessoas e algumas coisas que eu propriamente vi, né, sou testemunha, e problemas que eu tive com pessoas que fizeram isso, que tivemos que fazer muitos trabalhos dentro da religião para desligar esse espírito. Tá? A brincadeira de invocação de espírito, seja Charlie, seja a brincadeira do copo, seja a brincadeira do compasso, né, da tábua origem, enfim, todas essas brincadeiras é uma necessidade do ser humano de saber se existe o mundo após a morte, a vida após a morte, se existe o espírito. A pergunta que se faz, até que ponto isso pode prejudicar as pessoas e os nossos jovens? Essa é a questão, né? A curiosidade da gente querer saber o que tem após a morte, se existe espíritos, se não existe espíritos, então é muito relativo. Né? Relativo porque a curiosidade do ser humano. O que o ser humano procura? Nós temos a brincadeira do copo, a brincadeira da tábua, que é aquela tábua onde tem o alfabeto, onde os espíritos ficam falando, a brincadeira da caneta, a brincadeira do compasso, certo? E uma brincadeira que se fazia também antigamente, tá? Que era pessoas sentadas numa sala, tá? Jovens normalmente, né? Normalmente quase sempre foram, sentados numa sala com tudo apagado, com as mãos de mãos dadas, que até aparecem em alguns filmes, de mãos dadas invocando espíritos. Sim, mas também eram sessões espíritas lá na década de 30 e 50. Sim, mas essa situação foram pessoas sentadas no chão. Então, para ir não entretanto. O que acontecia? Vinham de fato alguns espíritos, certo? E começavam a possuir essas pessoas que estavam ali. Porque elas estavam num transe, elas entravam numa situação querendo mesmo que abrir o chakra dela e acabava acontecendo as pessoas sendo possuídas por espíritos negativos. Então essa comunicação, sim, ela é possível. Sim. Ela pode acontecer. Pode ser uma brincadeira e ter uma coisa armada como brincadeira, claro. Muitas pessoas fazem como brincadeira. Mas a grande questão é que realmente pode acontecer uma invocação se alguém daquele grupo tiver uma mediunidade de comunicação, né? Viviane, nós temos que colocar uma coisa bem às claras. Nós temos hoje eguns, egunguns e outros espíritos que ficam vagando, que podem sim se possuir das pessoas. Claro. Entendeu? Não aquelas palhaçadas que a gente vê por aí pela televisão, sabe? Os espíritos pegando gente pobre e deixando a gente rica de mão, entendeu? Até compartilhei esse tempo alguma coisa no Facebook. Isso acontece, por exemplo, um feitiço para uma pessoa. Pode pegar um espírito desse numa pessoa? Pode. Então existe essa comunicação. Por isso que essa comunicação é muito perigosa. Nós não estamos sabe falando... o que tem. Na verdade, gente, você que está assistindo aí, que já viu esse vídeo, até quando nós comentamos que o tema do programa de hoje seria esse, uma menina jovem, filha de santo do Pai Mar, disse assim, será que isso é verdadeiro? Quer dizer, é uma menina de 19 anos, né? E ela assistiu. É muito perigoso, porque você está invocando aquilo que tem em volta. Não é um espírito de luz, não é o Charlie, que é o mensageiro do demônio, o escravo do demônio, lá o que inventa do demônio. Não é só isso que tem ali. Né? Exato. Entre nosso mundo e esse mundo paralelo, que é o mundo da espiritualidade, existem muitas coisas boas, maravilhosas, mas existem muitas coisas ruins. Existem muitas coisas que podem ser negativas e que podem afetar você. Então, no momento que você faz ali uma reunião de pessoas, une energias, né? Em círculo, ou em papel, o que você, né, se movimentar ali, utilizar como matéria, e que você invoca uma comunicação, você está invocando uma comunicação para qualquer um que estiver com necessidade de se comunicar. O espírito de luz só se comunica, eu acho que isso é importante fazer essa diferença, porque senão já vem lá outros segmentos religiosos nos atropelar. O espírito que se comunica sem uma preparação, nem sempre é um espírito de luz, quase nunca. Porque o espírito de luz, ou os mentores, ou os mensageiros, eles se comunicam quando eles têm algo a nos dizer de positivo, quando eles têm uma mensagem. E seguem normalmente uma ritualística. Viviane, só que acontece assim, nós estamos falando de espíritos, não espíritos que vão simplesmente aparecer para uma pessoa para falar algo. Nós estamos falando de espíritos e não espíritos demoníacos. Eu estou enfatizando bem isso. Nós estamos falando de espíritos que estão sem a sabedoria. São espíritos que estão ao léu, são espíritos que estão vagando. Que o que acontece? Perdão. Esses espíritos não é que eles queiram se comunicar. Eles não sabem qual é a realidade da carne e não carne. Eles não sabem aonde eles andam. Então a tendência deles a virem a
pegarem uma pessoa, como a gente pode dizer dessa forma, ou ocuparem uma pessoa, ou tentar uma comunicação ali, é muito grande. E aí o que acontece? Como ele não sabe aonde ele está, ele pode se possuir de uma pessoa e não sair. E não significa que tem algum vínculo com aquelas pessoas. Não significa. Não, pode não ter nenhuma. Vínculo. Pode não ter vínculo nenhum. Pode não ter vínculo nenhum. Eu não posso ser mais específico sobre algumas reações até de pessoas que estão internadas em hospícios e tudo mais, porque eu vou ir um pouco contra a medicina, certo? Mas existe muitas pessoas que elas estão fora de si, que elas estão fora de um contexto e não fizeram esse tipo de brincadeira. Não é só aquela que fez a brincadeira, mas o espírito que está vagando, que ele acha um chakra de uma pessoa aberta, que ele acha uma pessoa que está sem um sincronismo com a sua energia, ele pode se apossar sim dessa pessoa. Até mesmo sem uma proteção. Porque a pessoa que tem mediunidade, ela tem uma consciência de que existe a necessidade de uma segurança, de uma proteção. Muitas vezes os antigos faziam lá com a Umbanda, com o Preto Velho, que eu acho fantástico, né? Aquelas benzeduras e proteção das crianças, segurança quando é criança, e não precisa, né, ter o vínculo aí, tu tá lá com 20, 30, 40 anos e nem sabe que foi feito, mas você tem essa mediunidade. E aí começa a se envolver, muitas vezes pelo seu karma ou por uma necessidade, com pessoas que têm dificuldades. E essas dificuldades podem abrir novamente esse chakra, claro, né? Se foi, nasceu, fez uma segurança, tinha 4 anos de idade, tinha 7 anos de idade e depois não cuidou mais, se tu vai lá mexer no fogo, o que tu vai acontecer? Tu vai te queimar, né? Tu vai te queimar, de alguma forma tu vai te queimar. Agora, o quanto essa queimadura vai te fazer bem ou mal, vai depender da tua capacidade de reação. Exato, e você falou uma situação bem clara. Nem todas as pessoas que fazem uma segurança, que fazem um trabalho, tá, ou fazem algo para manter o seu chakra, manter a sua espiritualidade, há uma necessidade dela fazer parte de uma casa religiosa ou de algum culto religioso, certo? A tua espiritualidade, ela tem situações que não há essa necessidade, ponto. Mas isso não quer dizer que você está totalmente protegido, certo? De uma energia negativa, claro, ou de um feitiço, ou de uma brincadeira dessa que é uma brincadeira estúpida, ou até mesmo, que há outros casos também, de você passar por um cruzeiro, que eu acho que não deveria acontecer, né? Os despachos em cruzeiro, tá? Que vem aquela expressão, chuta que a macumba, e ali você também pegar coisas ruins. Por quê? Nem sempre o que é visto é aquilo que é fato. Você pode ver algo num cruzeiro e achar que é coisa boa e não é. Você pode ver algo no cruzeiro e achar que é coisa ruim e não é. Vice-versa. Quem interpreta isso são os religiosos, né? Então, respeito. Agora, esta questão de invocar, de fazer, de ter várias denominações para invocar espíritos do além, né? Como nós temos aquele filme que eu gosto muito de falar desse filme, que é um fato real, Sexto Sentido, né? Que é aquele foi um menino... marco no sentido de falar sobre espiritualidade e sobre o mundo dos mortos. Exatamente. Ele foi um marco e um marco real. Porque muitas crianças passam pelo aquilo ali e até são tratados como esquizofrênicos. Sim. Certo? Muitas pessoas têm esse tipo de visão e não falam para não serem taxados como loucos. Porque da loucura tem a visão de coisas do além. Então, muito foi estudado sobre isso, e na psiquiatria, na psicologia e tantos outros âmbitos foi provado que existe algo depois da vida, entendeu? Mas nunca comprovado. Não sei se está me compreendendo. Foi provado, mas nunca comprovado. Por quê? Tem que entender quem está em casa. Por quê? Porque assim, o que acontece é o seguinte, quando alguma coisa sai da forma que a ciência possa explicar, mesmo que a ciência entenda, eles não afirmam. Então aí vem esse percalço. E quando nós estamos falando de espíritos que vêm invocados por pessoas, que é uma expressão que tu pode invocar um espírito para dentro de ti, para dentro da tua casa, desculpa, sem tu precisar fazer brincadeira da tábua. Mas que inferno, mas que coisa, mas que demônio, mas que isso, que aquilo, tu fica chamando a negatividade. Que isso, que nunca dá certo, que não sei o quê. O maledito, o maldito. E isso traz negatividades, isso traz espíritos para dentro da tua casa, isso traz energias para a tua vida que tu nunca vai conseguir entender por que apareceu. Por que apareceu? Tu vai procurar um emprego e vai dizer assim, mas que não sei o que, porque eu não vou conseguir. Então tu já traz o negativo. E quando tu faz uma brincadeira dessa,
tá? Seja essa aí desse, como é que que chamam ele? Charlie. Charlie, né? Do Batizaram Charlie, lá, o né? Charlie. Ou a da tábua com o alfabeto, ou a da caneta, ou do compasso, ou do copo, seja o que for, tu já está com um pensamento querendo duvidar de algo. E a dúvida pode te criar energias fortíssimas. Porque abre precedente, inclusive, para a tua fraqueza. Ali nós temos, né, aquela marca que muitas vezes se faz da cruz, ou então da estrela, do pentagrama. Isso tudo, você tem preparação para isso? Você sabe com o que está lidando? Você tem uma motivação para isso? De que forma? Que pergunta? O que tanta curiosidade que você tem sobre um assunto? Procure um sacerdote, procure um religioso, que eu tenho certeza que ele vai poder lhe ajudar de uma forma diferente. Daqui a pouquinho nós vamos voltar nesse assunto do jogo que está viralizando aí as redes sociais, que é o Charlie Charlie, e qual a importância disso no sentido de cuidar da sua espiritualidade. Temos também maneiras de participar aqui do programa. Você que gosta do programa, manda mensagem lá no Facebook. Claro, fala sobre o tema, sobre o assunto do dia, sobre o que você gostaria de ver aqui no programa. Vivi na TV, lá no Facebook. Também quer assistir os nossos programas? Volta lá no vivinatv.com.br. Lá você tem todos os vídeos, os programas da semana, os programas do ano passado, tudo para você, né? E ainda tem mais uma maneira de participar. Manda um WhatsApp 96453434. Eu tenho aqui um amigo que não é do Brasil, aqui pelo visto, é do Uruguai? É, Aninha, do Uruguai? Argentina. Da Argentina. E ele mandou aqui uma pergunta que eu vou tentar aqui no meu portunhol ruim passar aqui para Mário. Que ele é de 14 de março de 70, tá? Mi nombre es Walter Leonardo Galvão. Sou hijo de pai Baralanã, mi nación es Cambinda e mi pregunta es: que es que lo pasa con mi casa, ya que no tengo meus orixás comigo? En mi casa e vejo las coisas não respondem. La direção de mi casa es Juana Azurde 1756. Vamos ver, ele quer saber o que está acontecendo dentro da casa dele, que os orixás não estão respondendo. Isso, Ah, ele é tem os filho orixás, de ele é filho Baralanã. de Baralanã. Exatamente. E ele tá? é de Cabinda. Vamos lá. Que ele tem a data de nascimento dele ali e a data de abertura da casa, né? Não, o endereço da casa. Juana da casa. Azurde 1756. O que está acontecendo são alguns cortes relacionados ao orixá, sim, tá? Algumas demandas que você está, Oxalá pedindo misericórdia por você, pedindo misericórdia pelos seus caminhos, certo? O que acontece? Tem alguma desarmonia, Pablo, né? Se eu não me engano. Walter Leonardo. Walter, tem algumas desarmonias dentro da sua casa, certo? Algum conflito essencial com o orixá. O que quer dizer conflito essencial com o orixá? Está em débito com alguma coisa com o santo, tá? Só. De fato, Walter, assim, ó, um corte que foi feito na tua casa que não foi de acordo com teus orixás, certo? E há uma demanda muito grande com o filho de Oxum, tirando todo o seu segmento religioso, te puxando para um lado contrário. Tu tem casa, tu tem condições, mas tu estás cortado. Walter. Sinceramente, há uma necessidade direta de um jogo direto para você. Só mais uma batida aqui. Bará marcando, Walter, corte mesmo na sua casa e a casa fechando. Tem algum problema com seu segmento religioso? Tem. Tem problema com o segmento religioso, tem problema com Exu. Há uma confusão muito grande de Egum dentro da sua casa, Walter. Então, marque um jogo aí, faça um jogo, porque há muito corte de fato. Iemanjá e Oxum marcando aqui também, você se perdendo muito nos caminhos, nos seus pensamentos e no seu segmento, certo? Dá uma ligadinha, Walter, vamos fazer uma tela aí com você aí, que há uma necessidade muito urgente disso. Há possibilidade de se realizar a teleconsulta, né? E até utilizando os meios de comunicação hoje, como o WhatsApp, onde você pode conversar por vídeo também. Agora, para saber mais, 3084-3434. E para quem quiser que a gente se desloque até o interior do estado, montando grupos de 10 pessoas para atendimento, nós podemos nos deslocar, sim. Vamos deixar pré-agendado com atendimento aos sábados, o que facilita aí para montar um grupo, né, para ser atendido no interior do estado. Ou daí a teleconsulta, 3084-3434. Muito obrigada aqui ao nosso
Desculpe, Walter Leonardo, isso Walter mesmo. Leonardo. É colocar aqui a tradução para mim e não, mas não precisava. E também pessoal que, eu sou de religião, mas eu tinha uma dúvida, posso ir consultar? Claro. Aqui no caso, Walter Leonardo, ele pergunta, né, até porque ele tá nessa dúvida. E que bom saber a orientação. E ele tem 2 pontos que ele deve reavaliar, que ele deve conversar, de repente, com o seu balorixá, ou se já não tem mais esse contato, pode buscar a orientação sim, a gente ajuda quem precisa. 3084-3434. E nós vamos ter uma outra novidade aí também, que vão ser algumas perguntas também que você vai poder fazer, mas eu não vou dizer agora. Vai ser uma novidade, que é aquela questão, né, gente? A gente não pode falar porque senão é copiado. É copiado, então deixa aí. Semana que vem nós estamos aí armando uma forma que você vai poder fazer as perguntas para o programa Vivi na TV. Eu tô aqui abrindo uma cartinha, nossa, olha só. Olha só. Olha só, amiga, aqui, olha o tamanhozinho da carta, né? Um envelopinho aqui pra gente. Pai Mário, mandei fazer um feitiço para trazer meu amor de volta no início de fevereiro, mas até agora não deu nenhum resultado. Demora tanto assim? Ela pergunta. Não foi aqui que ela fez, tá, Pai Mário? Será que foi feito esse trabalho? Jogue para mim, o que os búzios dirão? Já? Será que meu amor não vai voltar? Nome nas redes sociais, me chame de Leonina Descrente. Um abraço, obrigada. Não vou jogar, Viviane. Por quê, pai? Eu não vou jogar porque, primeiro, assim, se ela foi fazer um serviço numa casa, certo? Ela tem que ter o acompanhamento desse serviço e perguntar para a pessoa que fez o serviço o que está acontecendo. Sim, né? Vai lá e conversa. Vai lá e pessoa. conversa, porque eu não posso responder algo, porque qualquer coisa que eu possa dizer aqui, algumas pessoas podem dizer que eu estou puxando o assado para o meu lado. Não é. Sim. Não é o meu feitio, muito pelo contrário. Mas nesta questão, por exemplo, que ela fez um trabalho em fevereiro pro amor e até agora não voltou, ela deve procurar a pessoa que fez esse trabalho e tentar ver o que está acontecendo. Né? Porque senão não tem o porquê você ir num lugar fazer um trabalho e no outro lugar perguntar se o trabalho foi feito. Então não tem o mínimo sentido. Desculpa, então, mas a sua orientação é que ela voltasse à casa onde foi realizado Exatamente, o se a senhora quiser dar uma olhada no que está acontecendo com ela, tudo bem. Eu não vou fazer porque ela tem que voltar ao ponto onde ela fez o trabalho. Bom dia, adoro o programa de vocês, mas desde que mudaram, chega a hora, ligo na TV e quando não é esporte, parece que tem reprise. Nas sextas-feiras é reprise. Até ontem nós tivemos uma reprise também, que nós tivemos alguns problemas técnicos, né? E não pudemos mandar o material para a TV, certo? Houve algumas situações que teve um esporte interativo aqui na Urbana, que são a Liga dos Campeões, que vai ter, se não me engano, mais um jogo ou 2, né, André? Tem mais um jogo ou 2 que nós vamos avisar previamente, que vão ser dias que não vai ter o programa Vivi na TV. Mas você pode procurar no YouTube ou na página Vivi na TV, que você vai assistir todos os programas na íntegra. E ontem teve uma reprise, que se Deus quiser não vai acontecer novamente, e as sextas-feiras são reprises. É o melhor da semana. É um projeto que a gente já tem há 3 anos já aqui na TV Urbana, que toda sexta-feira a gente coloca o melhor da semana ou até mesmo o melhor do mês. Certo? Então, tranquilo aí. E aqui eu já recebi da Argentina de novo. Olá, quisera saber se em programa de hoje será respondida minha pergunta que desde retada es la viernes. É o Walter. É mensagem le escribo desde a Argentina, meu nome é Walter. Respondido hoje, tá, Walter? Pessoal, aqui cobra, pessoal, participa. Pessoal, nós temos um público muito cativo na Argentina, no Uruguai, tá? No Paraguai, nos Estados Unidos, tá? Em algumas cidades dos Estados Unidos. Na França também, né, Ana? E em Portugal também. E é público assíduo. Oi, meu nome é Jéssica e meu ex vive me ameaçando, dizendo que vai me matar se me ver com outro. Ele é de 88 e eu de 93. Eu queria saber se ele realmente vai me fazer alguma coisa ou ele só me assusta. Perigoso isso, hein? Muito perigoso. Olha, minha amiga, muito cuidado, Xangô aqui marcando pra você, muito cuidado, porque ele é um psicopata mesmo, tá? Ele não é uma pessoa do bem, não, certo? E ele, se ele vê você com outra pessoa, vai ter esse problema sim. Ele vai passar para agressão e pode ter um problema muito sério. Se eu fosse você, até faria uma denúncia, vai na delegacia da mulher e denuncia ele, porque ele não pode estar fazendo uma ameaça para você, ele está lhe coagindo a algo. Tá? Ameaça é crime. Ameaça também, é crime. Claro. Ameaça é crime, certo? Então, vá, procure o seu direito, porque sim, e ele é louco.
Iemanjá aqui respondendo aqui que ele é louco. Xangô pedindo muito cuidado para ela. Não é um brinquedo não. Ele realmente é descompensado. Exatamente, Viviane, quando aparece esse tipo de ameaça, certo? A pessoa já é doente. Sim. Ela é uma pessoa maníaca. Tem uma incapacidade. Ela já tem uma incapacidade, então tem que ter um cuidado e um risco, sim. Não fica, não vai acontecer. Não, gente, ameaçou, vá a uma delegacia e preste queixa. Tem a delegacia da mulher, vá na delegacia e preste queixa. Certo? Porque isso não pode ser uma coação. E isto é um crime. Sim. Ok? E essa pessoa é perigosa. Iemanjá aqui respondendo aqui, essa pessoa é muito perigosa. Trazendo até direitos a danos morais. Totalmente. Né? Oi, Vivi, sou Betina de Alvorada. Até um abraço ao Zeca, pai Zeca de Xangô de Alvorada, que trabalhou lá na rádio, né, de Alvorada, e também a sua filha, carinho. Pedi para mandar um beijo pro pessoal de Alvorada, tá aí. Então, através do pedido da Betina, me lembrei, um beijo pro pessoal de Alvorada. Sou de Oxum com Xangô, nasci no dia 15 de março de 95. Tem 20 anos aí. Bom, tive muitas decepções com relacionamentos por agora. Estou conhecendo um rapaz de Caxias e quero saber se dessa vez vai dar certo. Quero que jogue nos búzios no programa de amanhã, que é hoje. Obrigada, desde já adoro assistir seu programa. Eu nem sempre, gente, posso trazer no dia que você quer, tá? Deu acaso de, por acaso, a gente conseguir fazer. Porque são muitos pedidos. E a gente vai trazendo aí conforme é possível. Pai Mário? Ela quer saber se esse relacionamento vai dar certo. Agora tá mandando alguém de Caxias. Ela é de Oxum com Xangô, de Oxum, né? Com Xangô. Só um minutinho, querida. Só um minutinho. Inhansã marcando aqui que o relacionamento pode dar certo, sim, mas ele tem um envolvimento com uma outra pessoa no meio do caminho aí que pode vir atrapalhar você. Ele não se desligou totalmente desse outro relacionamento que ele tinha, tá? E pedindo muito para você cuidar com os seus pensamentos. Muito com os seus pensamentos, você saindo da mesma forma. Pode dar certo? Pode. Inhansã respondendo, mas primeiro, coloque uma pedra sobre o passado. Aquilo que viveu no passado, gente, ninguém começa um relacionamento sem uma bagagem. Sem trazer ou um ex-namorado ou uma ex-namorada, certo? Ou algo assim, principalmente quando já chega aí na base dos 20 anos ou alguma coisa a mais. Então, quebre o passado. Quebrando o passado, os dois vão ser felizes. Que coisa importante, né? Saber que tem que se desligar, aquela outra lá sendo perseguida. De repente, amiga, você procurar para poder trazer uma segurança para você, até de que você vai poder ir lá fazer a sua, né? A sua denúncia lá, né, o seu BO lá na Delegacia da Mulher, que isso vai ser encaminhado e ter um sucesso, e tantas outras coisas que muitas vezes parece que tranca na vida da gente. Como é importante ter essa orientação. Mas daqui a pouco nós vamos voltar com esse tema que nós abrimos o programa, que é a evocação de espíritos, a evocação de seres que muitas vezes nem são espíritos, são outras coisas. Nós vamos entrar nesse assunto aqui, e que os jovens voltaram a ter essas práticas que são um tanto perigosas. Vamos também trazer a simpatia do amor com a promoção da consulta lá na Casa de Inhansã e Oxalá. Tá aqui, né? E olha só, já viraram de frente, ó. A coisa já começou a melhorar, né? Os imãs que vai ser presente para você. E também vamos trazer para vocês mais respostas às suas dúvidas. Por enquanto, nós vamos conversar com o Dr. João Brito Ienisch no quadro Saúde. Com vocês ali, pensando, né, na sua saúde, convidamos o Dr. João Brito Ienisch, que é cirurgião estético ginecológico e membro da Academia Americana de Cirurgia Estética, para falar sobre esse assunto que constrange tantas mulheres. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Tudo bem, Vivi? Um prazer tê-la aqui conosco. Prazer é meu. E eu tenho visto muitas queixas das mulheres, até mulheres que a gente considera jovem, 40 anos, 42 anos, até os 80, 90, Sim. que muitas vezes ao tossir elas têm perda urinária. Certo. Isso é um defeito do assoalho? Sim, boa tarde. Esse é um dos defeitos do assoalho e a Viviane pegou muito bem sobre a parte de toda mulher que tem algum defeito do assoalho pélvico, né? Ela tem um problema chamado constrangimento. Uma pessoa que se recolhe bastante, né, Viviane? E ela procura usar às vezes esses paninhos ou mods, enfim, para no primeiro momento achar que pode ser passageiro, mas com o tempo ela... Só piora. Sim, ela percebe que há necessidade de fazer uma avaliação. Muitas vezes ela nos procura, né, achando assim ó, que tem alguma coisinha que está se exteriorizando pela vagina, né? Nós hoje vamos falar bastante sobre essa parte da queda da bexiga
E eu volto a dizer assim para as senhoras, né? Por que eu chamo de assoalho, né? Porque na verdade são 3 andares, para as senhoras entenderem bem, que sustentam todo o sistema reprodutivo e aparelho urinário da mulher. Então, o primeiro andar é um assoalhozinho que segura a uretra, né, e a bexiga. Quando ele rompe, como um assoalho de casa, se a senhora ficar batendo muito em cima dele ou pulando, ele vai se rasgando e essa uretra e a bexiga cai. Chega a cair, às vezes, de uma maneira que sai tudo pela vagina. Se o andar médio for machucado, né, e eu digo machucado porque os defeitos do assoalho pélvico surgem muito por nenês grandes, por partos difíceis, por múltiplas gestações, né, e também por flacidez genética de cada paciente. A gente atende muitas senhoras de obesidade mórbida, né, que fizeram os procedimentos, então há enfraquecimento por falta de proteína em todo esse sistema que segura os andares, né, e aquilo realmente fica tudo muito alargado, bastante complexo. Então, quando rompe o segundo andar, vem direto, mas cai direto mesmo, todo o útero, né? Pode cair em várias partes, só a cérvice, que é a primeira parte, mas às vezes vem tudo e ele traz junto também a vagina. Sempre que cai o útero junto, ele traz a vagina junto. É acompanhado de dor sempre ou a pessoa simplesmente pode sentir o desconforto? Não, a grande maioria dessas pacientes, né? Então, só para terminar, quando machuca o terceiro andar, vem o intestino para fora. Por que eu digo isso? Porque o médico que faz essa avaliação no consultório, né? Ele tem que conhecer essa anatomia e entender o que se está se exteriorizando. Muitos pacientes dizem, Dr. Brito, acho que caiu a minha bexiga, eu vou examinar, caiu a vagina. Muitas vezes o paciente diz, eu acho que caiu a bexiga, 90% diz acham que é a bexiga, mas daí quem se exteriorizou é o intestino. Por quê? Porque no momento do procedimento cirúrgico, né, que é feito a nível ambulatorial, né, nenhuma das minhas pacientes se interna, né, elas operam, vão embora no outro dia de manhã, é a reconstrução do assoalho que foi danificado. Se coloca então a estrutura no lugar. E as pacientes que ficam bastante alargadas, né, então fazem o rejuvenescimento para ter uma condição bastante boa de apreensão peniana, depois, enfim. E quando ela está anestesiada, né, tu podes fazer uma avaliação até melhor e se tu vê já que algum dos andares está já sendo prejudicado, o interessante é justamente fazer todo o procedimento num tempo só. São procedimentos, então, ambulatoriais, não necessitam de sonda, né, o paciente vai embora no outro dia caminhando, isso independe da idade também. E em casa é só fazer higiene com água, né? Que eu recomendo, ou seja, uma higiene normal. Ela usa um protetorzinho por um tempo, porque às vezes sai uma secreção serossanguinolenta, já que a gente refaz todos esses assoalhos, né? E ela leva uma vida normal, não precisa ficar acamada, né? Só evitar justamente manter relação por um período que varia de 30 a 45 dias. Quanto à dor que a Viviane me perguntou, as pacientes não têm dor, né? Elas têm desconforto mesmo. E às vezes eu pergunto, né, como é que a senhora consegue manter relação dessa maneira, né? Então muitas se afastam da parte sexual também, porque certamente se o marido olhar aquilo ali, né, ele vai ficar realmente... Um pouco constrangido também. E impressionado, né? Quanto tempo a pessoa leva, assim, entre o diagnóstico e a cirurgia? Porque às vezes elas chegam lá já com, como o senhor disse, com o intestino sendo para fora. Tem como consultar, fazer os exames, isso em 30 dias? Bom, eu sou O pessoal está aproveitando aí o verão, né? Sim, eu sou um médico extremamente objetivo. Eu sempre tenho uma opinião em relação a isso. Os defeitos do assoalho pélvico, o diagnóstico é ocular, né? O médico tem que entender o que está ocorrendo, não necessita nenhum tipo de exame específico para dizer para o médico assim, olha, doutor, o que o senhor está vendo é a uretra, olha, doutor, o que o senhor está vendo é a bexiga, olha, doutor... O médico começa a pedir muito exame, ele certamente está perdido, né? Ou quer ganhar tempo por falta de experiência. Os defeitos do assoalho pélvico, como eu digo, eu sou bem objetivo, eu examino a paciente, né? E se ela já tem os exames prévios, se não tem, são exames extremamente comuns, corriqueiros, já que como eu opero muita gente de idade, os exames são feitos praticamente no dia do procedimento do hospital. O que eu uso muito é o colágeno, né? Na parte vaginal, não uso estrogênio quase, porque as pessoas de uma certa idade não toleram bem a hormonioterapia, né? Por trombos, enfim, já tem isquemia, diabetes.
e que funciona muito bem também. Então, o preparo pré-operatório, né, praticamente assim, 48 a 72 horas é o tempo para a paciente entender que vai fazer um procedimento que vai lhe beneficiar muito. Não é nada assim um bicho de 7 cabeças, né? Que às vezes as pessoas pensam, um procedimento, são procedimentos excelentes. E eu tenho a paciente mais jovem que fez uma labioplastia, que é talvez uma mais jovens do mundo, que eu apresentei no Congresso de Las Vegas agora. Foi feita uma labioplastia numa menina de 10 anos. E eu tenho a mais idosa dos defeitos do assoalho pélvico com 94 anos. Importante que a pessoa tenha uma cabeça boa, né? E vai ter um resultado bastante satisfatório. Procedimento seguro, claro, com a experiência, né, e o carinho do Dr. João Brito Yenes. Telefone para que você possa agendar essa consulta e já ir aí imediatamente segura que vai estar muito bem atendida. 3231-0769. E o endereço é na Rua Costa, número 45, conjunto 405. Quer saber mais? Tem o site www.ginoplastia.net. Você sabe, Dr. João Brito Yenes vem com essa experiência, esse carinho e toda essa atenção que você precisa aí para superar essa dificuldade que lhe deixa tão triste, tão constrangida no momento de uma relação ou até mesmo no convívio social. Vamos mudar isso, né? Obrigada, Dr. João Brito. Eu te agradeço. Até breve. Grande carinho para o pessoal, né? Que quer saber um pouco mais da saúde feminina. Falando novamente aqui sobre o tema do programa, que são as brincadeiras aí que estão viralizando as redes sociais, hoje chamada de Charlie Charlie, outras vezes são chamadas sobre a brincadeira do copo. Até que ponto a espiritualidade pode prejudicar o andamento das pessoas? Dia 29 de maio, em São Paulo, algumas crianças se deslocaram até um terreno baldio na frente da escola e brincando, né, fazendo a brincadeira do Charlie Charlie, tiveram manifestações ditas pelos religiosos que foram procurados com possessões. Algumas psicólogas já orientam da histeria coletiva, que é a autossugestão, pois elas realmente queriam saber uma resposta da espiritualidade. Mas até que ponto é ciência, até que ponto é espiritualidade? E de que forma se pode tratar uma pessoa que está numa crise, principalmente uma crise onde você não sabe lidar e que parece ser realmente alguma manifestação espiritual? Pai Mário, nós vemos muitas vezes pessoas que estão numa manifestação, algumas de Exu, outras até mesmo de espíritos sem luz, vamos dizer assim, né? De Eguns, Gunguns, e quem está acompanhando não sabe o que fazer. Qual é o primeiro passo no momento que a pessoa começa a falar com vozes estranhas ou que começa a se manifestar fisicamente dizendo que está incorporado ou ocupado de um espírito sem luz? Primeira coisa, se você não sabe o que fazer, tente conversar, certo? E chamar alguém que entenda um pouco disso, chamar uma ajuda, tá? Por quê? Se você começar a desafiar ou começar a achar que é bobagem, tá? Pode sim haver uma revolta desse espírito, mas também vamos colocar da seguinte forma, pode ser influência também da própria cabeça da pessoa. Sim, pode ser a tal da histeria, como foi nesse caso do dia 29 de maio. Esse caso do dia 29 de maio, ele está muito mais por uma histeria coletiva do que qualquer outra coisa. Mas quando a pessoa vai trabalhar, né, vai buscar, por exemplo, a brincadeira do Charlie Charlie, do copo, ela já está esperando essa comunicação, ela já está tentando fazer essa comunicação com o espírito sem luz, né? Esses jogos, essas brincadeiras, que de brincadeira eu acho completamente sem graça, né? Sim. Mas vai brincar de outra coisa, né? Tanta coisa boa para brincar. Mas nesse sentido, ela está esperando essa resposta. E isso pode fazer essa conexão pela vontade da pessoa de se comunicar, fazer essa conexão com o mundo espiritual negativo? Pode, principalmente por um sentido assim, ó. Quando tu pega para fazer essa brincadeira que há, por exemplo, jovens, nesse caso que eram 10 jovens, eram 10, né, Aninha? 10 jovens, né? 8 jovens que estavam nessa brincadeira, o que acontece? Existe uma liderança. Um deles teve essa ideia. Algum organizou a brincadeira. Um teve essa ideia e os outros podem ser sugestivos. Mas aquele que teve essa ideia, normalmente ele é um desafiador. Ele é um que ele acha que nada acontece com ele e aí é onde vem o problema todo. Entendeu? Porque ele pode ter alguma lacuna aberta no seu espiritual e um espírito sim dominar ele. Certo? Nós não estamos falando de demoníacos. Nós não estamos falando de demônios. Nós não estamos falando de diabo. Nós estamos falando de energias negativas, porque o bem e o mal sempre existiu, gente. Isso existiu e vai existir por todos os séculos. Entre o bem e o mal sempre vai existir. Forças positivas e forças negativas vão existir sempre.
Quem pode provar que o demônio existe? Quem pode provar que Deus existe? Nós mesmos. A nossa fé. Só que quando tu coloca a tua fé já invocando coisas negativas para tua volta, isso acontece. Poltergeist, o filme aquele que tem, é uma realidade também. Eu detesto, né? É uma realidade também. Não Quer ver uma assistir coisa? esses filmes. Tem uma pergunta aqui, tá? Que eu não sei se ela deve ser respondida de uma forma com o jogo ou muito direto da forma, tá? Por quê? Gente, quando tu mexe com o espiritual, tu está mexendo com forças ocultas que tu não conhece. Olha só a pergunta aqui. Eu vou tentar ser claro nessa pergunta aqui, porque ela é bem complicada aqui. Olá, eu olhei para um espelho e não vi meu reflexo no espelho. Tempos depois eu estava indo para a escola e eu vi o vidro do carro e do outro lado do vidro vi o meu reflexo, mas estava diferente. O meu reflexo estava andando meio agachado. Estava sem caderno, estava com uma arma branca tipo um punhal na mão. E estava com uma expressão maligna no rosto. Aquele reflexo sumiu e eu vi o meu reflexo normalmente. Gente, isso é um assunto bem sério. Tchê, desculpa, Tchê. Desculpa, Tchê, mas é uma coisa seríssima. Assunto bem sério. Né? Seríssima, porque, primeiro, ver a arma branca na mão, primeiro não ver o seu reflexo, ver o seu reflexo, eu posso dizer até uma questão para essa pessoa aqui, que eu não sei se a mãe Viviane eu ia dizer a dona Viviane, mas eu não sei se a mãe Viviane vai concordar comigo, tá? Que se trata do quê? Se trata do quê? Um déjà vu. Pode ser. Vamos dar uma olhada, tem que jogar. Aliás, gente, aqui a gente faz a orientação no programa, mas é uma maneira de você conhecer a religiosidade, você conhecer a espiritualidade. Não significa que aqui nós podemos abrir toda a sua vida. Para você saber realmente as suas dúvidas, você tem que marcar, consultar pessoalmente. Aproveita aí. Pai Mário e Pai Júlio estão com promoção no valor da consulta. É 20%. E 20% hoje é muito, hein, gente? E você pode consultar de segunda a sábado. Só um detalhe, essa promoção, ela não conta sábados e feriados. O feriado tá? sábado sábados não. e feriados é um valor diferenciado, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui, então. Ela viu, hoje o programa tá importante, né? Porque são sobre manifestações. Realmente, o Pai Ele é de Mário, 29/7/90, tá? Ele é uma pessoa jovem. uma pessoa jovem, mas não é psicótico, tá? Nem esquizofrênico. O que esse menino tem? Ele tem um acompanhamento. Esta casa aqui, neste jogo, diferente de tantas vezes que você já viu aqui, o jogo que vocês acompanham aqui no programa, está representando a Casa dos Mortos. Vocês já ouviram falar nisso? Os egípcios trabalhavam muito sobre a Casa dos Mortos, E o né? livro Não é à dos toa que tem mortos. as pirâmides, né? E os livros É a Casa dos dos mortos Mortos também. deles. E aqui está representando a Casa dos Mortos. O que é um amigo ou é uma amiga? É um homem ou uma mulher? Ah, não diz aqui. Não É diz. um É um homem? homem, né? É um homem. Tá. Deixa eu ver. É um homem. Esse homem, ele tem um perseguidor espiritual. Você sabe o que é o perseguidor? É Samuel. Sabe o que é esse perseguidor, Samuel? Esse perseguidor, ele é um espírito não reencarnado, tá? Ele ainda está no mundo dos mortos e esse perseguidor está atrapalhando o seu caminho. Quando você viu ele com um punhal, uma arma branca, não é que ele vai lhe afetar nem vai lhe matar, não é isso, ele não tem esse poder. O que ele tem, na verdade, é tentando te amedrontar, para que a tua energia baixe e que você permita a tal da comunicação, de que ele abra as portas para que ele possa influenciar a sua vida. Você está compreendendo? Então você tem um perseguidor não encarnado, não é feitiço, que o feitiço ele seria um espírito enviado, é alguém que ainda tem uma sintonia, um desafeto de vidas passadas e que vem para lhe atrapalhar, para lhe tirar as forças, para atrapalhar o seu contínuo, a sua vida. E isso vai afetar em todos os campos da sua vida. Se você realmente começar a ter medo dele ou a tentar se comunicar com essas brincadeiras bobas aí que estão surgindo na internet, você vai atrair para você, aí sim, um poder que não é dele, porque ele não tem poder, mas um poder, uma energia que pode atrair risco de acidente, que pode atrair o risco de desilusão, que pode trazer desarmonia familiar. Mas
para isso, vocês têm que dar esse poder a ele, dar esse crédito a ele, abrir as portas a ele. O dia que você disse que olhou no espelho e não viu a sua imagem, na verdade, não existe também a brincadeira do espelho, né? Sim. Existe a brincadeira do espelho, que não é uma brincadeira. Aqui está demonstrando já o teu medo, a tua mediunidade. Na verdade, os orixás, os seres de luz estão querendo dizer para ti que você deve procurar um local, pelo visto um local ligado à espiritualidade, para que possa buscar uma segurança e a sua identidade religiosa. Você precisa de um acompanhamento religioso, alguém de religião para lhe ajudar a atravessar essa fase e resolver este, entre outros problemas. Pois é, essa situação, que nem você falou da brincadeira do espelho, é outra brincadeira também, que é a brincadeira do espelho com uma vela, e a outra é de um quadro de um menino que chorava. Também que se via fotos do demônio e faces do demônio ali. Gente, isso tudo é muito perigoso, gente, é muito perigoso. Vamos lidar com isso com muita cautela. Isso não é brinquedo, nós não estamos falando de coisas aqui fantasiosas. Nós estamos falando de fatos que acontecem e no cotidiano. E acontece com uma frequência muito grande, com o brinquedo ou sem a brincadeira. Sim, aqui no caso não tem brincadeira nenhuma. É, exatamente, é um caso que não tem brincadeira nenhuma. E esse caso foi um caso que me chamou bastante atenção, pela pergunta que ele fez, da forma que ele fez. E o déjà vu, como eu me referi ao o déjà vu, ele é um sinônimo de mediunidade. Ele é uma primeira porta de mediunidade. O que é o déjà vu? Você chegar num local e dizer assim, ops, eu já vivi esse momento. Eu já acompanhei esse momento. Isso são fatos que acontecem no dia a dia. É o cotidiano. É o cotidiano e coisas sérias. Seríssimas. Ok? Bom dia, gente boa. Amo vocês. Que bom. Adorei ela. Adorei ela. Não é ela, é ele. A empresa que eu trabalhava faliu. E eles não pagaram os funcionários e nem eu. Fazendo um trabalho eu consigo receber o que a empresa não me pagou? Beijo, meus amores. Fico no aguardo. Tenha uma ótima semana com as bênçãos dos orixás. Cláudio Miro, data 19/8/71. Amigo, assim, ó. Primeiro, Justiça do Trabalho. É essa que vai fazer alguma maneira de pagar. Porque se a empresa não te pagou, provavelmente ela esteja com dificuldade para pagar, né? Então, aí, na Justiça do Trabalho, que é eficientíssima aqui no Rio Grande do Sul, vai conseguir lhe auxiliar, nem que seja alienando bens, enfim. Tu vai receber através da Justiça do Trabalho. Demora algum tempo. Tu é de 71, né? Então tá com 44 anos. Significa que já não é tão fácil assim para se encaixar no mercado de trabalho, já não é tão fácil para ter outro emprego, não tem tanto tempo quanto se tu tivesse 20 anos de idade. Vamos ver se tu tem chance, se realmente você não recebeu, né? Não é que eu estou desconfiando do que você escreveu, claro que não. Mas se você tem condições de receber e se existe uma maneira de abrir os caminhos para que tu receba não só aquilo que você perdeu, quanto poder ganhar mais em um outro processo, né? Em outro trabalho. Não, você vai receber, tá? Nem tudo são más notícias. E olha aqui a casa como já outra representação, né? Por isso que é importante que quem joga cartas e búzios tenha um amparo religioso para poder resolver o problema e orientar. A casa aqui já está representando o recebimento, o novo local de trabalho, as condições de crescimento, né? A estrutura da família sendo resgatada. Tu vai receber. Tu vai ter que questionar juridicamente porque são muitos processos. E a pessoa lá, o dono da empresa, não tem dinheiro para pagar todo mundo. Então, para poder receber, você vai ter que questionar a justiça para poder receber com os juros e aquilo que é necessário. Não há uma má intenção aqui. Existe realmente uma má situação. Ele, com a ação trabalhista e também com a segurança para conseguir a abertura, para conseguir um novo emprego, em seguida ele atravessa essa crise. E ele, sobre emprego, ele vai estar trabalhando, ele conseguiu outro emprego? Vai conseguir, ele só tem que fazer uma abertura porque ele ficou com a energia dessa empresa e desses colegas, porque eu não sei se ele era funcionário, eu acho que ele era um terceirizado aí, que estava sobre a falência. Então, sabe o que nós estamos falando da histeria coletiva? A mesma coisa da histeria coletiva acaba acontecendo na energia de trabalho, na energia profissional. Ele assimilou essa negatividade. Então, precisa fazer essa limpeza e não sai de mim, entendeu? Não é teu isso.
para poder... Você falou que ele buscar assimilou outro essa emprego. negatividade na questão do profissional, mas eu achei ele, pelas palavras dele aqui, uma pessoa que ele procura as coisas boas. Sim, né? ele é positivo. Que ele é uma pessoa muito positiva. Cláudio, força, meu amigo, tá? Com certeza os orixás vão estar ao seu lado e vão lhe ajudar, sim, a você vencer essa batalha. Que batalha são feitas para lutar, né? E todos os dias nós acordamos e dormimos com alguma luta, né? A Elisete, de 1º de 1 de 71, pergunta assim: minha vida está muito embaralhada, na parte amorosa e profissional. Sou vítima de feitiço? Independente aqui da nossa amiga ser vítima de feitiço ou não, em seguidinho nós vamos estar mostrando a simpatia pro amor, para você já começar a se preparar lá para o dia 12, a gente prometeu hoje, vamos trazer. E lembrando vocês que as consultas estão ocorrendo normalmente na casa de Iansã e Oxalá. Para agendar a consulta, 3084-3434. Vamos responder para nossa amiga aqui. Sou vítima de feitiço? Vamos dar uma olhadinha. O feitiço ele pode atrapalhar, mas se você tiver uma força, uma segurança, uma espiritualidade positiva, não tem feitiço que te afete, tá? Pode até dar sinal de que aconteceu, que fizeram, né? Mas nem sempre vai te afetar. No caso dela, sim, existe um feitiço para que ela não se equilibre no campo amoroso. Está estagnada no campo afetivo e o coração fechado para novos relacionamentos. Aqui já é uma situação muito diferente daquele profissional lá do nosso amigo. Ela precisa realmente tirar esta cartinha da vida dela, tá? Então, para isso é necessário fazer alguns trabalhos, alguns ebós, para tirar o feitiço que estava sendo realizado, para que novamente o campo afetivo dela volte a fluir com clareza, né, com transparência, e que Oxum possa alcançar o coração dela e do outro. Porque, na verdade, ou ela se apaixona e não dá certo, ou se apaixona por ela e ela não se apaixona, né? Eu amo quem não me ama, quem me ama não me ama, e fica aquela muvuca e nada se resolve. Aqui está o problema já sendo diagnosticado através da orientação. Não precisa chamar espírito nenhum, né? Não precisa chamar o Charlie aqui. Então. Né? Mas aqui, tirando essa energia, as coisas se acomodam. Sabe qual é o espírito que chamam aqui no Brasil? Como? Zé Pilintra. Por que o coitado do Pilintra? Brincadeira, coitado do Pilintra, né? Não, porque tem aquele ponto do Zé Pilintra que diz assim: será que foi feitiço, seu Zé, pra eu ficar do jeito que eu fiquei? Muita gente pensa que pode ser ficar tonto, perdido. Exato. Mas também pode ficar desacreditado da vida, Antes né? de você começar a simpatia, posso mandar um beijo e um agradecimento para uma pessoa? Claro. Para a mãe Rúbia de Oiá. Mostra para nós ali, com As os borboletas. ali, as borboletas ali. Tá? Vai lá. Quiroga? Aí. Presente da Rúbia, do Oiá, muito obrigada, que a mãe Iansã possa estar sempre no seu caminho, lhe orientando, iluminando e com essas borboletas que sua vida seja leve, né? Exatamente, as borboletas sempre trazem boas novidades, né? Aqui outro dia nós estávamos sentados na rua aqui na casa de Iansã, tomando chimarrão ali fora, e apareceu uma borboleta azul. E é tão linda, né? E a borboleta azul sempre traz paz, sempre traz alegria. E que essa paz continue dentro dessa casa e da casa de todos vocês que estão aí. Mas vamos lá para... Não para a macumba, né? Para a simpatia de mãe Viviane de Iansã. Aqui a simpatia para Dia dos Namorados. Você que está aí se preparando para o Dia dos Namorados, vai a dica aqui. Você deve ter 7 maçãs vermelhas, tá? Aqui, ó, 7 maçãs vermelhas. E você deve, dentro dessas maçãs vermelhas, né? Não é para comer não, tá, Quiroga? Não, tá com fome? Não é para comer, isso aqui é para simpatia, tá? Você deve ter 7 pares de aliança. Aqui as alianças estão vendo, né? Pares vai dar 14, né? 7 femininas e 7 masculinas. Então o que você vai fazer? Você vai pegar, vai ter que mostrar na minha mão, meninos, a maçã, certo? Vou tirar aqui o patuá. Você vai pegar a maçã e vai colocar a aliança. Se esse homem tem nome, já tem, né, a orientação do nome, você vai colocar junto o nome da pessoa. Então, você vai colocar a aliança masculina e a feminina com os nomes. Mas eu não tenho ninguém, estou sem sorte no amor, não consigo ninguém. Então, aí você não vai colocar nome. Você vai colocar somente as alianças. Ó, estão vendo aqui? Quer melhorar? Quer unir o casamento? Coloca uma aliança junto com a outra. Tem como? Olha aqui, eu estou colocando aqui no ar para você ver. Tem como, olha aqui. Uma entrelaçada na outra, com os nomes.
Você vai fazer isso nas 7 maçãs. Vou voltar para lá. Nas 7 maçãs. Quando completar as 7 maçãs com 7 pares de aliança, ou com as 14 alianças, você vai acender uma vela vermelha e branca, pedindo para Yansan abrir, trazer o caminho, adoçar o caminho. 7 dias depois, você vai levar as maçãs ao verde e vai colocar mel, pedindo doçura nessa relação. Essa simpatia é feita para Yansan, para união e para abertura afetiva. É uma simpatia onde você coloca a sua energia junto ao pedido ao orixá. Se você estiver bem estabilizado, com força, limpo, bem preparado, a simpatia dá resultado em seguida. Mas, mãe Viviane, essa simpatia não é muito cara? 7 alianças? Ah tá, fica mal amado pra te ver quanto sai caro. Mas eu vou ter que entrar então numa joalheria e comprar 14 pares de aliança. Não, isso tem na Flora, né, Ah, gente? bom. Essa é a pergunta. Ela não compreendeu qual foi a pergunta, né, gente? Aonde comprar as alianças? As alianças você pode comprar em qualquer Flora. Né? São as alianças feitas já para simpatias esse efeito, e feitiços, entendeu? Ela não compreendeu a colocação da minha brincadeira Eles aqui. usam também muito para fazer lembrancinha de casamento. R$3 o par, R$3 o par. A Aninha aqui, a nossa produtora, está passando Já por nós passando aqui. o valor. Essa foi no mercado público, né, Aninha? Lá no mercado público, nas flores do mercado já público. pode ter o cálculo, né? Então, 7 maçãs, 7 pares de aliança, mel e uma vela vermelha e branca. Mas, Viviane, suas palavras de Já? incentivo, já. Já, olha, Já. o meu incentivo o programa hoje foi leve, né? Foi leve, mas foi pesado, foi temas importantes. É, exatamente, exatamente. São temas importantes e temas pesados mesmo, né, gente? Então, Importante é acreditar, é ter força, é pensar no positivo, é buscar orientação correta em locais corretos, é ter esse foco naquilo que você busca. Quer comprar ilusão? Compra, não tem problema. Agora, se você quer a verdade, se você quer um bom caminho, se você quer realmente ter a solução para os seus problemas, dê o passo certo. Busque pessoas sérias, busque a religião na forma que tem que ser buscada, acredite em você e acredite em quem está com você, no trabalho, na espiritualidade, no casamento. A união dos pensamentos positivos é que vão fazer a mudança. E essa mudança eu tenho certeza que vai estar na sua vida. graças à inteligência, o ser humano, ele conseguiu desenvolver a sua vida e evoluir. Ele evoluiu do homem sapiens para o homem que nós somos hoje, né? O homem moderno. Então, com a sua inteligência, você pode ir muito longe. Mas não use a sua inteligência para destruir as pessoas. Um beijo a todos, até amanhã. Amanhã a gente está de volta aí com mais Vivi na TV. Até amanhã, beijo no coração de todos vocês.